Costa Ocidental, desta vez não precisou deslocar-se. O Ruben veio até nós, à Ilha das Flores, para passar umas férias e está aqui connosco para uma entrevista. O Ruben tem 17 anos. Nasceu na Ilha de São Miguel, é natural de Rabo de Peixe, é escritor, é político, está no 12º ano e tem muitos sonhos. Já foi entrevistado por várias televisões nacionais, já esteve em vários programas de entretenimento a nível nacional, já publicou vários livros. Ruben, onde está a criança? A criança reside em nós sempre, não é? E os meus livros são direcionados ao público infantil-juvenil, de maneira que para continuar a escrever terei que ter sempre uma criança dentro de mim. E enquanto sonhar, serei sempre uma criança, não é? À procura de conquistar os seus sonhos e alcançar aquilo que mais deseja. Acontece que tu, enquanto criança, não tiveste um comportamento muito normal. Eu conheço esse comportamento, sei que tu não foste uma criança que tivesse brincado muito, começaste desde muito cedo a almejar coisas que não faziam parte do imaginário das crianças normais. Quase os sonhos que tu tens hoje são os mesmos sonhos que sempre tiveste? Sim, posso dizer que sim. Costumam dizer que eu não vivi a minha juventude ou não desfrutei aquilo que devia desfrutar, mas eu acho que isso é uma falácia, está completamente errado, porque eu acho que aquilo que importa é fazermos aquilo que gostamos. E eu, desde criança, sempre fiz aquilo que gostei. Os meus amigos gostavam de jogar PlayStation, gostavam de jogar futebol, e eu gostava de ler e gostava de escrever, e era isso que mais me alegrava fazer, e foi aquilo que eu sempre fiz. Claro que não posso dizer que tenho os mesmos sonhos que tinha há uns anos atrás, mas não fugiram muito. O meu primeiro sonho, digamos assim, que eu me lembro, foi escrever um livro e publicar este livro. Então, quando eu fiz uma viagem à Tunísia com os meus pais, aos 10 anos de idade, comecei a olhar para o cotidiano árabe, a ver as diferenças entre o mundo árabe, muçulmano, a religião muçulmana e a nossa. E quando cá cheguei, escrevi quase como um diário a bordo, um diário de viagem, e comecei a mostrar um pouco da expansão marítima dos séculos XIV, XV e XVI, com uma chegada à Ceuta. Eu fui à Tunísia, Ceuta não fica muito longe, de maneira que a vida é semelhante, mas também com o aparecimento da região autónoma dos Açores, como desde a Ilha de São Miguel, que é onde eu sou natural, da freguesia de Rabo de Peixe, como é que se dá o nome a Rabo de Peixe, mas também até aqui às Flores e ao Corvo. Isso para dizer que sempre fiz aquilo que gostava de fazer, de tocar instrumentos, sempre toquei muitos instrumentos, sempre li muito e escrevi muito, e não acho que tenha perdido a minha juventude, até pelo contrário. Quando há muita gente que gostava de fazer aquilo que realmente gosta e sonha e não faz, e eu tive este privilégio também, devido ao apoio dos meus pais. Aos 10 anos escreveu Camel e a Lampa Árabe, aos 14 publicou esse livro. Foi em Toronto, na Casa dos Açores, ao fim da tarde, no dia a seguir ao lançamento do seu livro, ou talvez mesmo no próprio dia do lançamento, que nos encontramos. Desde esse dia que ficámos amigos para sempre e que estreitamos uma relação que hoje é já uma relação familiar também. Ruben, como é que tu conseguiste publicar o Camel e a Lâmpada Árabe? O Camel e a Lâmpada Árabe foi publicado na editora do Continente. Eu escrevi, como a senhora disse, aos 10 anos, mas 4 anos mais tarde voltei a acrescentar umas coisas, a retificar outras, enviei para uma série de editoras através do e-mail e tive a sorte... Convém que se saiba que os teus pais não souberam de nada disso. E acrescentar isso. E tive a sorte de ter uma resposta afirmativa. Só quando a tive, dirigi-me aos meus pais e disse: vou publicar um livro, a sessão de lançamento estava agendada para daqui a 3 meses em Lisboa, de maneira que eu gostava que vocês me acompanhassem. Eles pensavam que era uma brincadeira, mas logo viram que não era, e pronto, lá fomos. 3 meses depois estava em Lisboa, o menino de Rabo de Peixe estava a publicar em Lisboa o seu primeiro livro, na altura com muitos apoios, e pronto, até agora. É importante que se diga que os pais do Ruben são gente especial de Rabo de Peixe, sem serem propriamente intelectuais, são excelentes pais, excelentes companheiros da vida do Ruben, e na altura tinham só este filho. Hoje em dia já temos mais um, temos o nosso Romeu, que é um menino que vai fazer 2 anos no próximo mês de dezembro e que veio aumentar a família e também dar à Dona Aria e ao Álvaro o bebé que eles nunca tiveram, porque na realidade o Ruben de bebé é que nunca teve rigorosamente nada. Entretanto, avançamos para novos livros. Sim.
Aos 14 anos ainda, escrevi um novo livro, o Planeta Fogo, que podem ter acesso a uma curta-metragem de animação no Google, basta colocarem curta-metragem o Planeta Fogo e irão perceber em 10 minutos de história aquilo que o livro relata. E este tem como principal objetivo apelar à não poluição. Tanto os habitantes do nosso planeta poluírem, o Sol explode e após esta catástrofe um micro-organismo, milhões de anos depois, irá dar origem aos novos habitantes deste planeta. E é assim que nasce a história. Começa a haver aí um pequeno romance, uma história de amor entre um habitante deste novo planeta, o Planeta Fogo, antigo planeta Terra, e uma menina de um planeta inimigo deste Planeta Fogo, que é o Planeta Água, como se poderia esperar. Foi assim que nasceu a história, muita imaginação, muitas naves espaciais, muitas guerras entre galáxias, mas sempre com o intuito e com o principal objetivo de ensinar aos mais pequenos que não devemos poluir, incutindo aquele medo de, se poluirmos, o Sol poderá explodir. Mas sabemos bem que o Sol não irá explodir por causa disso, eu acho que não, mas o Sol tem uma data de limite de anos, de maneira que isso não tem um fundo total de mentira. Um dia o Sol irá explodir. Agora, esta catástrofe pode ser antecipada se os habitantes do nosso planeta continuarem a fazer aquilo que fazem. Nasceu esta minha história, esta história do Planeta Fogo, que depois, como eu disse no início, veio a dar uma pequena série de animação que, por falta de fundos, não teve mais pernas para andar. A história está muito bonita e, sobretudo, as ilustrações estão excelentes. As ilustrações são de quem? Eu já ia referir, tanto as ilustrações do primeiro livro como o segundo livro foram feitas por uma professora de desenho que se chama Sandra Pinheiro, que também é de lá de São Miguel, e a quem eu devo também um grande obrigado, porque deu um requinte especial aos meus livros. De resto, incomoda-me profundamente que a curta-metragem não tenha ido avante, porque o rapaz que a fez é também um excelente gráfico, e foi uma pena que não tivesse avançado. Sim, também tenho que agradecer ao Pedro Ventura, que foi a pessoa que fez a curta-metragem. É uma iniciativa inédita na nossa região, porque até agora não se tinha feito nada dentro deste género. Já se fez documentários, já se fez filmes, novelas, mas nunca se tinha feito uma série de animação. O Pedro não trabalha nesta área, embora tenha-se formado em cinema e em animação também. E é pena termos jovens deste calibre na nossa região e não sabermos aproveitar tanto bem como devíamos. Sim, eu tenho muita pena e tenho que lamentar profundamente que o Pedro não tenha sido apoiado para fazer, porque acho que a animação estava muito bonita, vinha muito de encontro a uma estruturação. O livro está muito bem estruturado, é de resto um livro já com outro fôlego em termos de escrita, não é verdade? E está extremamente interessante e teria sido um excelente filme de animação. A seguir tivemos um livro temático. Sim, um livro sazonal para o Natal. A seguir lancei aos 15 anos o meu livro de contos natalícios, com o título O Pinhal dos Segredos e Outras Aventuras do Natal, também como editora do Continente, Lugar da Palavra, de Gondomar. E este aborda o Natal como uma época de união de famílias, de fraternidade, de amizade, de igualdade esta que vem se juntar à partilha. Através de uns contos com muitas fadas, com muitos anões, com pais natais de outro mundo, vou tentar apelar ao leitor e ensinar os principais valores desta época, não só o consumismo, como temos vindo a testemunhar. As crianças olham para o Natal como um meio para receberem mais prendas, mais presentes, e infelizmente esta realidade é uma realidade presente até nas nossas ilhas e em todo o mundo, de maneira que neste meu livro tenho uma visão mais utópica do Natal, mas que deveria ser a mais real. São 6 contos diferentes, 6 pequenos contos com histórias diversas, desde a vinda do Pai Natal do Polo Norte até aos Açores, falar com os meninos e explicar o verdadeiro sentido de Natal, até ao mundo das fadas e dos anões, que também está presente neste meu livro. Isso para dizer que nos meus 3 livros infanto-juvenis que publiquei, tento sempre incutir uma pequena moral.
O primeiro livro foi a história de Portugal dos séculos XIV, XV e XVI, através de muita fantasia. No meu segundo livro, O Planeta é Fogo, foi o apelar à não poluição. E neste meu terceiro livro foi o tentar transmitir o verdadeiro sentido do Natal. A verdade é que ser escritor não é o principal objetivo do Ruben. Ou seja, embora ele goste de escrever e tenha feito muito gosto nos 3 livros que publicou, a verdade é que o sonho do Ruben vai mais além. O Ruben gosta de política e sonha ser primeiro-ministro de Portugal. Se é verdade que aos 14 anos nos dava vontade de rir, hoje em dia já não pode dar tanto assim. Porque neste processo o Ruben já teve encontros com várias personalidades a nível nacional e tem feito incursões na vida política que já vão bem longe. Dentro de pouco tempo vai ser presidente da Comissão Política Conselhia da JSD da Ribeira Grande. Para chegar aqui, como é que foi? Para chegar aqui foi não deixar de sonhar, como sempre, e acreditar sempre que a minha opinião e a minha ação na política tem a máxima transparência e honestidade possível. E quando eu consigo ir para a cama e dormir bem, a pensar que tudo aquilo que eu fiz durante o dia não foi prejudicial para ninguém, foi benéfico para mim próprio, é o melhor. Filiei-me numa juventude partidária, na JSD, dentro do PSD. Em pouco tempo tornei-me conselheiro regional desta juventude, diretor do gabinete de imprensa da JSD Açores e depois mais à frente fui convidado a ser vice-presidente da Comissão Política de Ilha, da minha ilha, da JSD São Miguel. Agora sou candidato de lista única à JSD da Ribeira Grande, de Conselhia. Ainda agora ganhamos as eleições para a Câmara Municipal, de maneira que vai se juntar ao útil ao agradável. Esta minha candidatura à JSD da Ribeira Grande tem o principal e quase único objetivo de reforçar a liderança da Câmara Municipal da Ribeira Grande. O município da Ribeira Grande é o concelho mais jovem do país, com mais jovens não só nos Açores, mas a nível de Portugal. E só este facto tem que ser o incentivo a que as juventudes partidárias, não só a JSD, como a JS, a JP, a todas as juventudes partidárias, tenham uma voz ativa dentro da Comissão Política, dentro da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, das suas juntas de freguesias, para que os seus jovens se sintam-se bem representados. E a JSD não será... A JSD na Ribeira Grande, posso afirmar sem dúvida nenhuma, não será um grupo de bois comandado pela Câmara Municipal da Ribeira Grande, nem pelo PSD. Será sim um grupo de jovens que pretende dar voz aos jovens de concelho, não só do partido em si, mas de abranger os jovens todos, dentro da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. É isso que eu tenho dito durante a campanha da JSD e é isso que os militantes e o partido em si também querem. Acho que vai ser mais um apoio para a Câmara Municipal. Vamos apresentar propostas diretamente relacionadas com a juventude, porque a Câmara Municipal tem muitos a fazer, não se pode dedicar só à juventude, não se pode dedicar só à cultura, de maneira que a JSD, sob a minha liderança, espero eu, vai ser mais uma fonte de rendimento para a Câmara Municipal da Ribeira Grande em matérias de juventude. Em relação ao resto, tenho mantido uma intervenção política e pública bem conhecida. Sonho vir a ser primeiro-ministro, talvez irá acontecer, mas não sei se irei lá chegar, mas não deixarei de trabalhar para atingir este meu sonho. Espero tirar no próximo ano de Direito, na Faculdade de Direito de Lisboa. Vou terminar agora o 12º ano, estou em Línguas, e tenho sido estimulado por diversas figuras. Já fui recebido pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro de Portugal, pelo Ministro de Educação e até na aula monárquica pelo Sua Alteza Real Dom Duarte Pio de Bragança, o Duque de Bragança. Tem corrido muito bem e não esperava, aos 14 anos não esperava atingir aquilo que tenho atingido, mas ainda bem que... A verdade é que o PSD a nível regional está extremamente enfraquecido e a nível nacional também, porque o governo de Passos Coelho não tem sido muito popular. Portanto, a tua vida dentro do PSD tem sido dificultada por estes momentos menos bons do teu partido, ou tu achas que isso até é importante para desenvolveres a tua ação de forma ainda melhor? Realmente tem sido importante para aprender
com os erros que se têm cometido. Ainda bem que estou a vivenciar certos momentos da liderança do PSD atual, para no futuro saber que não é este o caminho que tem que seguir. E tenho sabido isso muito bem, infelizmente para o partido, felizmente para mim, porque é uma conquista pessoal. Estou a ver alguns erros e algumas pessoas a caírem que certamente no futuro não irei cometer os mesmos erros, mas creio que um dos problemas do PSD, do nosso partido, começa nas suas bases. Daí estar envolvido na JSD, porque se eu quisesse, não vou esconder, se eu quisesse e não me tinha filiado na JSD, teria um caminho muito mais simples, também na vida literária, mas depois no partido. Se eu depois viesse a filiar-me no partido, teria aquilo que eu quisesse na mesma. Agora, o filiar-me na JSD é que talvez foi a pior e foi a melhor coisa que eu fiz, porque começo a destacar-me entre os jovens, começo a ter uma intervenção ativa da JSD dentro do partido, e já começo a ser uma pessoa um bocado posta de lado, com algumas reticências, de maneira que não foi muito benéfico. Mas continuo a defender que o problema do nosso partido são as bases, e as bases vêm da juventude. Muitos dos atuais políticos do partido podem não gostar da JSD, mas vieram da JSD, e talvez se tivessem tido uma formação mais intensa na JSD não cometeriam certos erros que agora cometem. Tu tiveste a oportunidade também de frequentar a Universidade da Europa. O que é que essa experiência te trouxe? Foi uma experiência encantadora. Tive a oportunidade de participar na Universidade da Europa deste verão, e fui aceito para a Universidade de Verão em setembro, mas que não poderei participar. Vou ter que participar no próximo ano, porque irei lançar um novo livro e é na mesma semana e não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo. De maneira que já tinha compromissos com a minha editora, tive que cancelar esta minha participação para poder participar no lançamento deste novo livro. Entretanto, a Universidade da Europa foi uma experiência encantadora. Para mim foi das melhores experiências políticas que já tive, porque vem a provar que a JSD, pelo menos nacionalmente, continua a apostar na formação dos seus militantes, e é isso que eu defendo. Eu tive o privilégio de conhecer muitas figuras da política nacional, que vieram ser nossos formadores durante a Universidade da Europa, desde ex-ministros da República, como ex-eurodeputados, como atuais eurodeputados, que nos vieram a ensinar o verdadeiro sentido da Europa. E só estando nesta Universidade Europa é que percebi realmente a importância enorme que tem a Europa na nossa vida. E nós, que vivemos aqui nos Açores, não temos muito esta tendência, e pode-se ver nos resultados eleitorais das eleições europeias que os Açores foram a região com maior taxa de abstenção do país. Mas é a região que mais dinheiro recebe dos fundos comunitários a nível também de Portugal, e não só. O problema é que certas obras que são financiadas pela União Europeia são revestidas pelo Governo dos Açores e por certas câmaras municipais. Ou seja, o dinheiro vem da União Europeia, e quando está pronto o projeto, a placa é inaugurada pelo Presidente do Governo, pelo Presidente da Câmara, e estas obras são tidas como conquistas deles próprios, mas realmente não são. Se não fossem os dinheiros da União Europeia, nada disso teríamos. E temos muitos exemplos, escolas, mega escolas que se têm feito por aí, estradas, autoestradas, circuitos, hospitais, muita coisa, só que o Governo pega nisso como conquista deles. E eu percebi na Universidade da Europa que não é bem assim. Se não fosse a Europa, não tínhamos uma circuito para Nordeste. Se não fosse a Europa, não tínhamos uma escola na Ponta Garça com 20 alunos e que cabe 300 ou 400 ou 500, e que depois, por exemplo, em certos países da África queriam eles ter uma escola daquelas, mas não têm, porque também não estão associados à Europa, de maneira que a Europa ganhou uma certa importância na nossa vida, e nós açorianos não estamos sensibilizados ainda para isso, e creio que esta Universidade da Europa, para mim, fez com que eu percebesse melhor isso. E tu já foste a Bruxelas duas vezes? Alguma destas coisas que tu sabes sobre a Europa também as aprendeste lá? Como é que foi a experiência, o ir lá? Sim, a primeira vez que eu fui a Bruxelas foi com a nossa eurodeputada, Patrão Neves, com a nossa ex-eurodeputada, Patrão Neves. E a segunda vez que eu fui a Bruxelas, por incrível que pareça,
foi 2 meses depois da Universidade da Europa, levado por um eurodeputado, Carlos Coelho, que é o reitor da Universidade da Europa e da Universidade de Verão. A convite dele fui lá a Bruxelas, de maneira que foi como um presente de um bom desempenho na Universidade da Europa. Teve cerca de 100 participantes, mas eu é que fui, de maneira que correu muito bem. Estas viagens a Bruxelas têm-me servido também para ensinar para me ensinar outra coisa da União Europeia, que é o poder que o Parlamento Europeu não tem na Europa. Tenho feito estas viagens para o Parlamento Europeu e quando lá chego e deparo-me com eurodeputados e todos queixam-se do mesmo. Por exemplo, na Assembleia da República, para simplificar isso, na Assembleia da República os deputados é que mandam. A maioria na Assembleia da República é que manda, são apresentados os diplomas e, mediante aquilo que eles quiserem, votam ou sim ou não. E se votarem sim, o governo tem que aplicar. Mas é simples, é isso mesmo. A não ser que o Tribunal Constitucional depois diga que não se é para aplicar, como tem acontecido. No Parlamento Europeu, que funciona diferente. É a Comissão Europeia que apresenta as propostas no Parlamento Europeu só para serem discutidas, mas não para serem votadas. Está a perceber? Ou seja, o Parlamento Europeu não tem poder de decisão nenhum. Pode-se considerar que a Europa seria Europa sem Parlamento Europeu. De maneira que temos que rever isso, porque as pessoas, quando estão a votar, os cidadãos europeus, quando estão a votar para os seus eurodeputados. E se estão a votar para os seus eurodeputados, querem que sejam estes a voz deles dentro da Europa. Mas não são. O Comissário Europeu, o Presidente da Comissão Europeia, que é a voz deles todos, e é sempre influenciado pelo Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros reúne todos os chefes de Estado da Europa e o Conselho de Ministros tem como principal objetivo propor propostas à Comissão Europeia. Mas quando a Alemanha propõe uma proposta à Comissão Europeia, não está a propor, está a mandar a Comissão Europeia aplicar uma certa medida. De maneira que é sempre uma coisa... Mas então o Dr. Marinho Pinto, quando concorreu a deputado, já sabia isso ou não sabia? Será que não sabia, que só descobriu agora quando chegou... É bem provável, o saber sabia, porque é uma pessoa extremamente culta e que sabe muito bem, e como advogado tem que saber muito bem como é que isso funciona. Agora, quem não sabia, ou ele tentou vender uma imagem errada da situação. Se eu fosse o Dr. Marinho Pinto, eu teria-me candidatado de vez à Assembleia da República, não me candidatava ao Parlamento Europeu, porque ele está a enganar os portugueses. Porque imaginemos só, as pessoas votaram no Dr. Marinho Pinto para ser eleito, não votaram em mais ninguém, votaram na figura do Dr. Marinho Pinto para ser eleito. Felizmente o MPT, para eles, elegeu 2 deputados. Agora, foi o Dr. Marinho Pinto e mais outro que nem sei o nome. Agora o Dr. Marinho Pinto retira-se do Parlamento Europeu e este segundo avança primeiro e o terceiro, que ninguém conhece e que ninguém imaginava votar, passa para o segundo. Ou seja, o povo português perde o Dr. Marinho Pinto que votou, que confiou seu voto a ele, e tem 2 ilustres desconhecidos no Parlamento Europeu que até o terceiro nem imaginava que ia ser eleito eurodeputado. Ou seja, acho que as pessoas têm que olhar para isso, têm que aprender com esta situação e nas próximas eleições... Mas não é o primeiro político que o faz, nem o primeiro partido político a fazer. Claro que não. E nas próximas eleições tem que dar a resposta que o Dr. Marinho Pinto merece, infelizmente. Acho que até é uma pessoa que podia contribuir para um melhoramento, mas que não. Primeiramente ele foi para a Europa, foi para o Parlamento Europeu com um projeto que eu nunca entendi. Nunca entendi e as pessoas também nunca entenderam. As pessoas só votaram nele por ele ser muito populista, pelo incutir nos seus discursos muita demagogia, mas na realidade não é nada disso. Ele vai para a Europa com um projeto de acabar com a Europa e de voltar ao escudo. Então para que é que quer ser eleito eurodeputado se quer acabar com a Europa? Sim. São questões, quer dizer, ele agora quer se candidatar a tudo aquilo que se mexe, de maneira que... E tu, parece que queres escrever tudo o que há para escrever e publicar tudo o que há para publicar, porque tens mais um livro entre mãos. Vamos falar do teu próximo livro. O meu próximo livro tem como título Deixa-me Amar, tem a minha primeira novela romântica. Relata um pouco a história, relata mesmo a história de 2 jovens universitários
que vão se apaixonar. Há um amor platónico de um lado e um amor não correspondido do outro lado. Então, fui aluno de literatura porque já terminei o exame, de maneira que já terminei aquela cadeira e aprendi. Foi uma disciplina, foram 2 anos de extrema aprendizagem. Foi essencial para a escrita deste romance, desta novela romântica, porque li muitos livros, como O Amor de Perdição, que é uma novela também, uma novela romântica, como o Eurico Presbítero, de Alexandre Herculano, como o Primo Basílio, entre muitas outras obras que me despertaram o gosto pela literatura romântica e pelo romantismo. Daí, quando li os Maias, não tive muito interesse. Tenho que admitir que não gostei muito de ler os Maias, porque é uma vertente realista. E como já tinha me apaixonado completamente pela vertente do romantismo, que é a literatura portuguesa, desgostei um pouco do realismo dessa de Queiroz. Entretanto, usei da aprendizagem de algumas coisas que aprendi em literatura para escrever esta minha novela. Vai ser apresentada a 13 de setembro, em Lisboa, pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa. O prefácio da obra foi escrito pela Fátima Lopes, da TVI, e em Ponta Delgada vai ser apresentado pelo Dr. Carlos Melo Bento, no dia 19 de setembro, no Coliseu Micalense. Vamos ver como é que sai esta obra. É a minha primeira aventura romântica, de maneira que ainda estou com alguns anseios. Tu não costumas fazer as tuas apresentações assim, por dar cá aquela palha. Costumas fazer coisas. Agora em Lisboa vais ter um cocktail? Sim, em Lisboa vamos ter um cocktail de produtos açorianos. Porque sempre que estou em Lisboa, apesar do governo dos Açores nunca me apoiar, tento levar a minha região ao máximo que conseguir. Por exemplo, vou ter um coquetel de produtos açorianos oferecido, e tenho que agradecer pelo restaurante Espaço Açores, que é um restaurante em Lisboa e que vai associar um evento, vai organizar o coquetel, e as pessoas vão poder adquirir o livro de um jovem autor açoriano e depois degustar um pouco daquilo que o jovem gosta muito de comer, que são as especialidades açorianas. É aberto ao público, é gratuito, de maneira que não há constrangimentos. Não é muito fácil entrevistar o Ruben, porque a minha relação com ele já vai muito para além daquilo que aqui se vê. Hoje sou sua madrinha, sou madrinha do irmão, sou amiga pessoal da família, e para além dos meus compadres há toda uma outra família que eu também conheço e com quem privo. Estou a procurar naturalmente falar com ele de forma o mais isenta possível, porque estamos a fazer um trabalho para a memória futura. De qualquer maneira, também não quero que se deixe de registar que ele está a ser entrevistado pela madrinha, dentro da maior singeleza. E, entretanto, deixo para o último lugar uma coisa que aconteceu pelo meio, que são os nossos Heróis à Moda dos Açores. E é verdade, já me esquecia do Heróis à Moda dos Açores. O Heróis à Moda dos Açores é uma obra que a minha madrinha também é coautora. Uma obra composta por 5 contos, um escrito por mim, outro escrito pela doutora Gabriela, outro escrito pela Rita Bonança, de São Miguel, outro pela doutora Paula Espada, da Terceira, mas que vive em São Miguel, mas que é natural da Terceira, e o quinto escrito pela Humberto Araújo, que vive em Toronto. Pertence a uma coleção existente já nacionalmente, desde o Heróis à Moda de Porto, de Lisboa, do Algarve, do Alentejo, de Trás-os-Montes, do Minho, da Madeira também. Então, por acaso, falando da Madeira, eu vi uma reportagem na televisão que ia ser lançado o livro Heróis à Moda da Madeira. Fui logo pesquisar na internet e vi que este livro pertencia a uma coleção. Contatei a editora e perguntei qual era a razão de ainda não haver um Heróis à Moda dos Açores. E a editora ficou surpreendida com a minha mensagem e, como sabia do meu percurso literário também, desafiou-me. Não há, mas se quiseres, teríamos muito gosto em que coordenasses a obra Heróis à Moda dos Açores. Então reuni um conjunto de autores açorianos que escrevessem um conto sobre a sua ilha. Principalmente eu queria que o livro tivesse 9 contos, 9 ilhas, para todas as ilhas terem a mesma representação no livro, mas não consegui porque havia ilhas, por exemplo, como o Corvo, chegava lá e não havia interesse ou ninguém disponível para escrever o conto sobre a ilha. Entretanto, não foi problema, porque arranjei, por exemplo, a Sra. Gabriela escreveu um conto sobre as ilhas todas, eu também escrevi sobre as ilhas todas. A Paula Espada escreveu principalmente sobre a Terceira, mas com uma visão global, e a Humberto Araújo principalmente escreveu um conto com uma visão de imigrante.
que é muito importante neste livro, porque os Açores não são só os açorianos que residem nos Açores, são os açorianos que residem nos Açores e aqueles que emigraram, mas que continuam a contribuir para o desenvolvimento da nossa região de maneira muito ativa. E eu sou de Rabo de Peixe e noto isso. Os Amigos de Rabo de Peixe, que é uma instituição sem fins lucrativos espalhada pelo mundo, continua a contribuir com dinheiro e com obras durante muito tempo e ainda hoje em dia em Rabo de Peixe. De maneira que temos que olhar para os açorianos que vivem na diáspora com muito respeito, porque eles são também os nossos heróis. Eles emigraram em tempos que ninguém imaginava que pudesse ser possível, principalmente para o Brasil, que não é uma imigração muito recente, é uma imigração que já vem de há centenas de anos atrás, pelo menos 200 anos atrás, e foram muitos açorianos que povoaram, por exemplo, Florianópolis, que é uma cidade bem conhecida do Brasil, e que tem uma comunidade de cerca de 500 mil de açorianos, lá, terceira geração já, mas descendentes de açorianos, foi povoado por açorianos, tanto que há ainda uma polémica que os açorianos lá querem que aquela cidade, que já é bem conhecida, que fica na ilha de Santa Catarina, que se passe a chamar Açorianópolis, a Polo dos Açores. Porquê? Porque aquilo realmente era Açorianópolis, era a Polo dos Açores na altura, mas foi atacada por um general que se chamava Floriano e que a partir daí chamou-se Florianópolis, a Polo do Floriano, do general Floriano. E os açorianos sentem-se muito ofendidos com isso, porque foi um general que chegou lá e matou centenas e centenas de pessoas, principalmente açorianos, de maneira que seria justo voltar a chamar-se Açorianópolis, para ver a importância que a gente teve até no Brasil, e espalhados por muito também. Mas voltando ao Heróis da Moda dos Açores, esta obra tem como principal objetivo, como em todas as outras obras da coleção, ensinar um pouco da nossa região, através dos nossos heróis, desde Peter Francisco, que foi um imigrante também da América e que lutou ao lado de George Washington, até a Mota Amaral, o mais recente, Natália Correia, Vitorino Messi, entre outras figuras. E daqui a tempos tu e eu. Exato. Mas a obra não é escrita, como sabe, de uma forma simples e vulgar, com português correto, como muitos outros. É escrita em português, mas de vez em quando abrirem a obra, vão ver umas palavras em negrito que são as expressões tipicamente açorianas. Expressões e palavras tipicamente açorianas. No final temos um dicionário que vem a dar o significado destas palavras, com cerca de 500 expressões e palavras aqui dos Açores, das diferentes ilhas, porque em São Miguel uma palavra pode significar uma coisa, aqui nas Flores já significa outra. De maneira que a obra é global, engloba as 9 ilhas, de uma forma muito humorística, que os nossos heróis, quase todos, estão presentes na obra e com muitas expressões e palavras típicas aqui da região. E muito tem viajado por conta desses livros todos. É muito longe tens ido tu. É verdade, já fui... Por causa dos livros, já fui 4 vezes a Toronto, 2 vezes a Montreal, uma vez já a Fall River. E agora já recebi uma medalha no Brasil, mas não estive presente porque estava na Semana Cultural de Toronto. Recebi uma medalha académica da Academia de Letras, de Belas Artes e Ciências de Niterói, que fica no Rio de Janeiro. E agora, em outubro, vou participar no Encontro Internacional de Escritores organizado pela Casa dos Açores no Rio de Janeiro também. Tem-se feito umas viagens engraçadas, tem levado a minha obra não só aos açorianos e aos portugueses, mas sim à diáspora espalhada por todo o mundo, a quem eu tenho que agradecer profundamente. E, bom, parece que chegamos mais ou menos, nunca ao fim, mas pelo menos ao fim desta conversa possível com o Ruben. Há alguma coisa que tu achas que te apetece dizer que eu não te tivesse perguntado? Não me perguntou, mas disse que nada disso teria acontecido se eu não tivesse acreditado em mim mesmo e não tivesse tido o apoio dos meus pais. Se alguém que nos está a ver queira fazer qualquer coisa, tem algum sonho por concretizar,
desde que sejam apoiados pelos pais, porque isso pode parecer que não, mas foi muito importante para mim ter o apoio dos meus pais. Aos 14 anos publicar um livro, tinha que ter o apoio dos meus pais, senão não o publicava. Quem assinou o contrato é o meu pai, as viagens na altura não foram de graça, de maneira que tive que ter mesmo o apoio deles. Fui fortemente estimulado por eles e pela minha família, a quem eu agradeço profundamente, e continuam a apoiar-me. Mas sobretudo nunca desisti. Tenho aparecido muitas barreiras ao meu trabalho, mas é fácil, é contorná-las e fazer o melhor possível. Quando estamos a dar o nosso melhor, mais ninguém poderá apontar nada, porque realmente estamos a fazer aquilo que gostamos e a dar o nosso melhor e empenhar-nos naquilo que fazemos. Na política tem acontecido muito, mas ainda cá estou e vou continuar por muitos e muitos anos, espero ver.